Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje a gente vai dar continuidade ao tema feudalismo e nesse vídeo a gente vai se concentrar um pouquinho mais no feudo, na sua estrutura, no seu funcionamento. Primeira coisa importante para entender, no feudalismo, a principal fonte de riqueza era a terra, porque era da terra que você tirava a sua sobrevivência. Então a agricultura ela era a principal atividade econômica no feudo. E aí o que eles plantavam? Uma série de produtos, uma série de coisas para que eles pudessem consumir, para sua subsistência. Então eles plantavam feijão, trigo, cevada, arroz, tudo que eles pudessem para garantir que o feudo não precisasse de nada vindo de fora. Outra atividade econômica muito importante no feudo era o pastoreiro, que é a criação de animais, como bois, ovelhas, carneiros, galinhas, que são animais que fornecem produtos para também consumo, além da própria carne. Então essas duas eram as principais atividades econômicas na época do feudalismo. Existia comércio? Existia, e mais lá na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas ele não era a principal fonte de riqueza e de economia na época feudal. O feudo ele era dividido basicamente em três partes: manso senhorial, manso servil e terras comunais. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor essa divisão do feudo. Primeira parte, manso senhorial. Era onde vivia o senhor feudal. Era a região onde tinha o castelo, onde tinham as terras mais férteis, era a área destinada ao senhor feudal. E nessa área, os camponeses eles eram obrigados a trabalhar em troca de proteção e também do uso da terra. A outra parte, o manso servil, que era usado pelos servos. Era uma área não muito mais fértil, mas era onde os servos poderiam produzir para o seu sustento. Então, os servos eles tinham que trabalhar para o seu feudal e tinham também uma terra para trabalhar para eles. E tinha também as terras comunais. Comunais quer dizer comum, onde todos poderiam fazer uso, que eram as florestas, os bosques, os lagos, as regiões que não eram literalmente habitadas, mas que faziam parte do feudo. E essas regiões, essas terras comunais, eram onde eles tiravam a madeira para fazer o fogo, para se aquecer no inverno, para alimentação. Apenas os senhores feudais tinham permissão de caçar nas florestas. Se um servo, se um camponês fosse pego caçando, ele teria que sofrer as consequências disso, porque era proibido. Então essas três eram basicamente as partes que eram divididas o feudo. Então o feudo ele era basicamente uma grande estrutura que vivia da sua subsistência. Eles produziam ou buscavam produzir o máximo de coisas possíveis para que não precisasse comprar de outro lugar. Obviamente que, como eu já falei, existia comércio. E cada feudo ele cunhava suas moedas para fazer suas trocas comerciais. Aos poucos, os feudos vão começar a ter trocas entre si, mas isso um pouquinho mais à frente. O centro do feudo era o castelo medieval, o castelo do senhor, que era construído basicamente como uma grande fortaleza para garantir a segurança do senhor feudal. Obviamente que os feudos eles eram murados, eles tinham uma proteção externa até para se proteger das invasões bárbaras. Então esse senhor feudal, ele tinha o seu exército, uma cavalaria, que garantia a segurança dentro do feudo e de invasões. Então o castelo, ele sempre se destaca nos feudos. Por isso que quando a gente viaja aí pela Europa, a gente vê uma série de castelos lindíssimos, porque era ali que vivia o grande senhor, o dono das terras, quem controlava, quem tinha o poder sobre toda uma população. Então, era o grande centro. Então, obviamente, nesse grande centro em que o senhor feudal controlava, viviam também com ele parte da sua família, a nobreza. Então, a sociedade, na época feudal, ela tinha duas características muito importantes. Primeiro, ela era hierarquizada. O que é isso? Existia uma ordem de poder. Lá em cima o senhor feudal, lá embaixo os camponeses, e em algumas regiões até ainda existia escravidão. Então ela tinha uma hierarquia
e ela era estamental e não promovia mudanças. O que acontecia? Se você nasce nobre, você vai morrer nobre. Se você nasce camponês, você iria morrer camponês. Então, desculpa estragar aí a grande fantasia de muita gente quando a gente vê os filmes da Disney e que o príncipe se apaixona pela mulher, pela camponesa, e eles se casam e vivem felizes para sempre. Não aconteceria na Idade Média, porque os casamentos eles eram entre pessoas da mesma classe social. Eles não tinham essas mudanças. E era muito difícil alguém que nasceu pobre conseguisse ascender e chegar à nobreza. Mas lá na frente, alguns ricos comerciantes vão conseguir fazer isso comprando títulos de nobreza. Mas durante a Idade Média, isso era muito pouco provável de acontecer. Então era uma sociedade hierarquizada, estamental e sem mobilidade. Então essa sociedade extremamente piramidal, como a gente trabalha muito, né? Porque eram poucas pessoas aqui em cima e vai aumentando o número lá embaixo, ela era dividida basicamente em 3 grandes grupos. Eu nem vou considerar o senhor feudal, porque ele estava lá em cima mandando em tudo. No grupo abaixo, a gente tinha a nobreza, que eram as pessoas que ajudavam o senhor feudal a cuidar do feudo, eram seus parentes mais próximos, então eram pessoas ricas que geralmente viviam no castelo. Outro grupo também muito importante era o clero. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo? A Igreja Católica estava presente em toda a Europa. Então a religião cristã ela era muito importante porque ela garantia a salvação na vida eterna. Então todos os feudos tinham igrejas e tinham um representante da igreja ali para garantir a salvação daquele grupo. Então a religião ela sempre foi muito importante durante a Idade Média. Por último, a gente vai ter os camponeses, os servos, que eram os de fato trabalhadores. As pessoas que iam para o campo, produziam e geravam as riquezas do feudo, né? Os alimentos, os produtos. Então essa sociedade ela era dividida basicamente nesses 3 grupos. Então o feudo ele era essa grande estrutura política, econômica e social em que várias relações aconteciam. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu fiz um breve resumo sobre o feudo, como funcionava o feudo. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho melhor sobre as relações de trabalho que existiam dentro do feudo. Então, se liga e até a próxima aula.